Olá, amigos, mais uma vez com o estudo do livro Sinal Verde. Hoje a gente vai fazer o último capítulo, é bem pequenininho, mas de igual importância, assim como todos os outros que a gente vem fazendo até hoje, né? E para começar, vamos fazer a nossa leitura e a nossa prece. A leitura de harmonização é do livro Vida Feliz e fala assim: acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou teu receio não vão alterar o curso das coisas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Alta de Souza, a Joana de Ângeles por nos fornecer mensagens tão bonitas e pedindo para que esse estudo possa trazer essa tranquilidade, trazer isso que acabamos de ler, né, que possa nos afastar o medo, a agitação, que a gente tenha fé na vida, que a gente tenha fé em Deus, que o melhor sempre vai acontecer para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, o capítulo de hoje fala da oração, né? Como é que nós temos que nos comportar diante de uma oração, diante de uma prece. Assim como a gente acabou de fazer agora, né? A gente fez uma leitura e depois a gente fez a prece. A prece que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final nós temos algumas preces, bastante, na verdade, né? Para nos ajudar nos momentos de dificuldade. São momentos que às vezes nós estamos tristes, desequilibrados, confusos, e aí já tem uma prece prontinha ali que a gente possa só rezar. Mas o que Kardec nos traz, Jesus nos traz, a espiritualidade nos traz, é a noção de que a prece tem que ser algo do coração. Não tem um número certo de palavras, não tem uma forma certa de falar, mas sim aquilo que sai do coração. Então, vamos ler aqui e depois a gente vai desenvolvendo. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecer-nos dela a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente, seja quem seja, quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio da oração, conforme a recomendação de Jesus. Então, pessoal, o que ele quer dizer aqui nesse texto, né? Tem alguns ensinamentos que nós podemos pontuar. A oração, ela deve ser um ato de luz e elevação, não de um desabafo agressivo, né? Como ele fala aqui, ó, acatemos na oração a presença de luz. Então, porque assim, vamos voltar aqui. Ele está dando uma recomendação de como nós devemos nos comportar perante a oração. A oração não deve ser um momento de desabafo. A oração não deve ser um momento para a gente julgar ninguém, para a gente xingar ninguém. A oração deve ser um momento de comunhão com a vida superior. Que é o que ele fala, ó, acatemos na oração a presença da luz. Então, vamos aproveitar a oração para acatar essa luz que está chegando até nós. E que nos descortina a estrada para a vida superior. Porque essa luz é que vai nos mostrar, nos intuir os ensinamentos que nós precisamos para a vida superior. Sem prevalecer-nos dela, ou seja, sem usar a oração para nos queixar de outrem ou espancar verbalmente, seja quem quer que seja. Então, não é porque você está falando com Jesus que naquela hora você vai ficar falando mal de outras pessoas. Normalmente a gente já faz isso em outros momentos. Então, que no momento da oração a gente possa sorver o que há de melhor, aproveitar o que há de melhor e dar o que nós temos de melhor. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Então, ele está dizendo para a gente aproveitar a oração da melhor forma, não usar ela de forma equivocada, mesmo que a gente não tenha um lugar específico para fazer isso, um lugar à parte.
E como eu disse no início, né, palavras também específicas, que nós possamos fazer isso com o silêncio do coração. Se às vezes a gente não tem um lugar, não sabe o que dizer, que a gente apenas fique em silêncio e consiga sintonizar essa energia com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, né? Então, se a gente pudesse pontuar, seria isso. A oração deve ser um ato de luz e elevação e não um desabafo agressivo. Não devemos usar a espiritualidade jamais para reclamar dos outros, para reclamar de alguma coisa, nem dos outros, nem de alguma coisa. Mesmo sem ter um local silencioso, nós possamos orar com o nosso coração recolhido. Então, é importante a sintonia e a energia, a vibração que tem no nosso coração. A comunhão verdadeira com Deus acontece na intimidade interior, não é o que eu faço, né? Lembrando aquela passagem de Jesus, não é o que entra pela minha boca, mas sim aquilo que sai dela. Então, se eu não tiver o que falar, se eu não souber o que falar, que eu possa manter a minha vibração dentro de mim. E isso tudo, né, está em plena sintonia com os ensinamentos de Jesus. Então, para finalizar, né, esse curto e lindo texto do André Luiz, esse ensinamento sobre a oração, ante a oração, com ele nós finalizamos o livro Sinal Verde, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco durante esse estudo, a todos que acompanharam esse estudo conosco, encarnados e desencarnados. Nós vamos começar em fevereiro o livro Agenda Cristã, também do Chico, né? E renovando o convite para que vocês continuem estudando, ouvindo os nossos estudos virtuais, que possam refletir, cada um possa se melhorar no seu tempo, na sua medida, para conseguirmos todos indo na nossa evolução, no caminho do bem. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, André Luiz, ao Chico, a todos os benfeitores espirituais por essas mensagens que foram trazidas, pedindo para que nós possamos introjetar esses ensinamentos, que nós possamos, a cada momento, de tudo que foi falado no livro Sinal Verde, que nós possamos botar em prática, né? Botar essa ação em prática e não ficar só no pensamento. Uma semana de muita luz, de muita paz, de muita tranquilidade, muito estudo e muita caridade para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.